Vida plena de volta aqui pela Boa Vontade TV. Para termos uma vida equilibrada, saudável, é necessário comermos bem, certo? Só que na correria do dia a dia, muitas vezes falta tempo, é a impressão que a gente tem para que a gente consiga se alimentar de maneira correta e equilibrada. Isso não só para os adultos, mas também para as crianças, para os jovens que também têm uma rotina super corrida. Por isso nós vamos conversar hoje sobre manter uma alimentação equilibrada, especialmente quando a gente está falando de consumirmos os famosos sanduíches, os lanches. Afinal de contas, muitas vezes as opções acabam não sendo as mais saudáveis. A gente conversa hoje aqui no programa Vida Plena com a nutricionista Renata Juliana da Silva, trazendo dicas pra gente. Doutora Renata, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Eu agradeço mais uma vez o convite. Queria começar falando sobre essa questão do consumo de lanches. Muitas vezes, ou antes de ir para a escola, o pessoal que estuda ali no período da tarde, às vezes depois de sair, acaba se optando pelos famosos fast foods. Quais os perigos para a alimentação, especialmente dos jovens, das crianças, uma alimentação muito exagerada com relação a esses alimentos? Não é adequado consumir fast food, né? Mesmo porque a maioria dos fast foods, eles têm muita gordura saturada, muito sódio. Esses alimentos consumidos, né, em grande quantidade, com grande frequência, eles podem levar ao desenvolvimento de várias doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol elevado. Então, ainda jovem consumindo isso, né, no decorrer da vida, a tendência de ter uma doença como alguma dessas é grande. Inclusive, essas doenças, infelizmente, não chegam só na idade adulta. Muitas crianças jovens já têm desenvolvido a hipertensão, o próprio diabetes associado à má alimentação e a obesidade já nesse período que é tão importante de formação. Exatamente, principalmente durante a infância e a adolescência, né? O pai e a mãe têm um papel muito importante no hábito alimentar dessa criança, desse adolescente, a formação desse hábito alimentar. A gente sabe que o fast food, ele muitas vezes tem um atrativo pela questão do gosto, muita gente gosta e tudo mais. A gente tem uma pergunta aqui de Umuarama, no Paraná. A Tatiane Vieira faz aqui uma pergunta de uma mãe preocupada. Ela diz o seguinte: hambúrguer, mesmo que eu tenha colocado salada, tomate, alface, por exemplo, nesse hambúrguer, ou no cachorro-quente, que não coloque tantos condimentos, faça um molho de tomate mais natural ali, ainda assim, esses alimentos, a salsicha do cachorro-quente, o hambúrguer do lanche, trazem prejuízos? Sim, vão trazer prejuízos, sobretudo, né, porque são alimentos processados, né, são os embutidos que a gente diz. Então, hambúrguer, salsicha, linguiça, mortadela, salame, né, são todos processados e eles vão, né, na sua constituição tem muita gordura, tem bastante sódio, além de todos os aditivos que eles levam também, corantes, conservantes, acidulantes. Isso de alguma forma pode fazer mal, sim, para a nossa saúde e nós temos opções mais saudáveis para incluir nesse lanche que vão também permitir que ele fique com um sabor agradável. Conheço gente que faz o próprio hambúrguer, por exemplo. Salsicha é mais difícil, mas o hambúrguer pega ali aquela carne moída, mais natural. Magra. Isso seria uma opção. Sim, é a melhor saudável. opção que tem, fazer o próprio hambúrguer, né? Ele não vai levar tanto aditivo e também nem tanta gordura, principalmente se a gente utilizar uma carne magra. Perfeito. Então, assim, a gente não está falando aqui de cortar tudo, né? Mas de encontrarmos ali algumas soluções mais saudáveis. Falando em questão de saudável, a gente falava da correria do dia a dia. A pergunta da Jandira Alves, ela é de Del Castilho, no Rio de Janeiro, tem a ver com isso. Ela disse que o filho dela entrou agora na faculdade, então a rotina dele virou uma loucura. Ela disse que ele passa em casa um pouco antes de ir para a faculdade, mal come. Ela quer que ele se alimente melhor, mas ela quer saber o que ela pode fazer de forma saudável para que ele consiga levar para a faculdade, comer. Tá. É importante, né, essa pergunta da Jandira e a preocupação dela também é muito importante. Então, já que ela tem, né, a oportunidade de fazer esse lanche para o filho dela, o ideal era dar preferência, por exemplo, a um pão integral, seja ele na forma francesa ou ainda o pão de forma, né? Vou até montar um aqui. Então, ela pode dar preferência a esses pães integrais, sempre prestando atenção principalmente no rótulo do pão, porque muitas vezes está lá na embalagem, pão integral. E será que esse pão realmente ele é um pão integral? Então, tem que olhar as letrinhas miúdas. Isso, principalmente o rótulo naquela parte que está escrito ingredientes. O primeiro ingrediente que deve vir naquela listagem é a farinha de trigo integral. Se vier farinha enriquecida ou rica em ácido fólico, está se tratando de farinha branca, na verdade. Então, esse pão ele vai conter, na verdade, mais farinha branca. E não, de fato, ele é integral. Então, sempre prestar atenção na rotulagem do alimento. Tem alguns pães também, desses de forma, que tem aqueles
multigrãos, isso também pode ajudar a gente? Pode consumir também, tem 7 grãos, 12 grãos, né? Pode estar consumindo também, principalmente ele alimenta qualquer pão mais branco. Não só o pão integral, seja ele francês, seja o de forma, também temos o pão sírio, né? Que ajuda a dar uma variada no cardápio também. Além desses pães com outros grãos também, que também vão agregar sabor ao lanche. Perfeito. Então, um pão integral, aqui um queijo branquinho, né? O cottage, também pode ser utilizado. Não precisa ser só o cottage. Maionese é bom evitar, né? Quando consumida, consumir aquela industrializada por conta, né, da questão da contaminação dessa que possa ser feita em casa com o ovo propriamente dito. Então, dá preferência, né, a queijos mais brancos, seja o cottage, seja o cream cheese, seja até uma ricota temperada. Às vezes tem pessoas que falam, mas não tem muito gosto. Pode ter sim, é só temperar. Utilizar ervas, como no caso do orégano, né, para dar um gostinho também. Pode-se adicionar ainda um pouquinho de azeite, né? Um fio de azeite também para agregar uma gordura boa, que a gente diz. No próprio lanche, então eu posso colocar pode colocar um filetezinho de azeite. Pode-se utilizar ou o peito de frango propriamente dito, né? Grelhado, também não teria problema. É uma carne magra. No lugar do peito de frango pode ser utilizado ou o peito de peru ou o blanket de peru, ainda uma carne magra, né? Um bife de carne magra. E colocar principalmente vegetais, de preferência na sua forma in natura, né? Crua, né? Sempre higienizados, né? Bem higienizados. Então, alface, cenoura, de preferência ralada, pode ser beterraba, pode-se combinar os alimentos, na verdade. Tomate. Um pepino também pode ser colocado, depende muito do gosto também, né, da pessoa, o que ela tem, que ela mais gosta de consumir, né. E aí, convenhamos, esse lanche vira uma refeição, né? Vira uma refeição, porque vai conter, né, grupos de alimentos que a gente prioriza numa refeição boa. Então, o grupo dos cereais pelos pães, o grupo das carnes pelo peito de frango, por exemplo, o grupo do laticínios, no caso, ou um creme de ricota, ou o queijo cottage, ou um requeijão também. E o grupo dos vegetais, né? Os vegetais crus, folhosos. Além disso, também é ideal consumir nesses lanches, sempre que possível, uma porção de fruta também. Então, ou uma maçã, ou uma banana, uma mexerica, uma pera. Isso vai muito do gosto também da pessoa em si. Consumir, às vezes, não a fruta em si, mas um suco de fruta, de preferência... substituir o refrigerante também, né? Não, refrigerante nem pensar. Isso, já corta então, um suco de fruta natural, sem açúcar, se for preciso adoçar com açúcar, né? Um suco que seja mais ácido, um suco de limão ou de maracujá, dá preferência para pouco açúcar e aquele que é mais natural, que não passa por nenhum processo de refinamento, que é o açúcar mascavo. Perfeito. Bom, tá vendo, Jandira, com essas dicas, seu filho vai se alimentar bem e aí, de forma rápida. Então, se você quiser fazer esse lanche para ele, fique muito à vontade. Ela mencionava a faculdade, muita gente estuda durante a noite. Daí é um momento que bate aquela fome, você não consegue parar para jantar. Mas existe alguma coisa que eu devo evitar, me alimentar no período noturno? Sim. De um modo geral, né, principalmente se for consumir um lanche, não dá preferência, né, para os pães brancos, como a gente falou, mesmo porque eles têm a tendência, por conter açúcar simples, elevar a glicemia muito rápido. Dá preferência para carnes magras, excluir embutidos, frituras também, nenhuma preparação que seja do orê ou a milanesa. Dá preferência para os vegetais na sua forma crua, ralados, né, folhosos também. E evitar principalmente refrigerantes no geral, principalmente aqueles que contenham cola, chás escuros, chá preto e café, pela questão da cafeína que de algum modo possa atrapalhar, né, o sono. Perfeito. A gente tem uma outra pergunta aqui do Maurício Albuquerque, de Lusiânia, Goiás. Muito obrigada, Maurício, pela sua pergunta. A gente tem trazido as perguntas dos telespectadores, lembrando que você também pode fazer a sua pelo nosso telefone ou pelo e-mail. O endereço na internet, vidaplena@boavontade.com, pelo telefone 0310 07 940. Ele pergunta daqueles lanches naturais que são prontos, que a gente encontra na gôndola do supermercado.
são saudáveis? Depende muito do que, né, qual é o tipo de alimento que vai estar constituindo esse lanche. Então, às vezes, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Esses lanches, às vezes, trazem embutidos como salame, mortadela, né? Patês também. Patês com muita maionese. E aí, a gente tem que tomar um pouco de cuidado também com a questão de contaminação, de quando que esse lanche foi preparado, de como ele está sendo acondicionado. Então, o ideal é que você possa fazer seu lanche, né, acondicioná-lo de forma adequada, refrigerado e, se for transportar numa sacola térmica, tá? Agora, esses lanches de supermercado, só se fosse, na verdade, a última escolha, né? Não teve jeito mesmo, né, de preparar. Opção. Não pode ser a primeira opção. Mesmo porque depende muito do que vai conter nesse lanche. Então, a tendência, né, do nosso lanche ser mais saudável quando a gente prepara é maior, porque a gente vai prestar atenção nesses constituintes. Esses lanches também levam bastante, às vezes, recheio, né, patês, frango desfiado. Às vezes não tem nenhum vegetal na sua constituição. Então, é imprescindível que tenha. Perfeito. A senhora mencionava a questão do armazenamento. Fiquei com uma dúvida. Por exemplo, um lanche como esse que a gente fez, que cuidados eu tenho que ter na hora de levar ele ou para o meu trabalho ou para a faculdade, para que ele esteja bom a hora que eu for consumindo? É sempre bom fazer, né, ele logo quando for consumir. Quando for transportar ou levar para o serviço ou para a faculdade, o ideal é preparar o lanche, né, de maneira higiênica, passar um filme plástico nele ou colocar numa sanduicheirinha mesmo que vende hoje em dia. Sim, hoje e de preferência, né, se ele foi deixado na geladeira, transportar ele em sacolas térmicas. Hoje em dia tem sacolas pequenas também, justamente por conta disso. Assim como fruta, assim como suco, devem ser acondicionados, refrigerados. E assim que chegar no local, se possível, no trabalho, se tiver geladeira, guardar na geladeira. E se não tiver, né, no caso da faculdade, manter ele acondicionado na sacola térmica e assim, quando puder, já consumi-lo. Não esperar muito. Bom, gente, gostou da nossa dica de hoje? Tenho certeza que sim. Doutora Renata, queria agradecer a presença da senhora mais uma vez aqui no nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez o convite, é um prazer. Bom, a gente esteve conversando hoje sobre como consumir lanches, uma opção que infelizmente nós precisamos recorrer na hora da correria, do dia a dia, mas percebemos que é possível fazer isso de uma forma mais saudável. Por isso essas dicas sempre nos acompanhando aqui no Vida Plena. Estivemos conversando com a nutricionista Renata Juliana da Silva. Se você tiver alguma dúvida ainda sobre esse tema, pode entrar em contato conosco, 0300 10 07 940, ou então vidaplena@boavontade.com. Por que a gente conversa sobre isso? Assim, mas hoje vocês não estão falando sobre harmonia, viver bem em família? Sim. E ter saúde é grande parte de termos um ambiente familiar equilibrado, harmonioso. Olha quantas perguntas vieram de mães, de pais preocupados com a saúde dos seus filhos. E é nesse sentimento de doação, de cuidado, que nós percebemos como é importante vivermos bem em família. Mencionávamos, por exemplo, a boa vontade, e para que a gente tenha uma alimentação saudável também é indispensável esse sentimento. Porque se a gente não tiver disposição do bem para acordarmos, de repente, 5 minutinhos mais cedo e prepararmos aquele lanche, olharmos, chamarmos a atenção, olha, leve aqui, é mais saudável, vamos comer desse jeito. Se a gente não tiver essa boa vontade, as coisas acabam acontecendo de uma maneira tão rápida que vão passando despercebido pelos nossos olhos. Por isso, para cuidarmos do corpo e da alma, boa vontade é indispensável. E a Boa Vontade TV leva sempre isso para você e para a sua família. A gente vai agora para o intervalo, daqui a pouquinho a gente já volta.